Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo no canal aí, entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva aí, abençoe o canal. Vamos no ID, a serva do Senhor vai ficar em oração pela sua vida. Você vai ter uma intercessora, em nome do Senhor Jesus, porque eu estou orando por todos aqueles que estão aí na mesma fé, na mesma concordância. No canal Adoradores Jesus, Deus é fiel. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus projetos. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já estou aqui preparada em espírito, em nome do Senhor Jesus, para trazer a palavra com segurança ao coração dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já convidei Pai, Filho e Espírito Santo. Sei que está aqui porque Ele falou que todas as vezes que eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, que Ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. É sério, né, meus irmãos? É muito sério. Então, eu não posso estar aqui de qualquer jeito. Eu tenho que ter temor à minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E vamos orar ao Pai Nosso para nós começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus esteja conosco, tomando a frente, esteja no controle desta palavra. Coloque essa palavra na minha boca como colocou na boca de Jeremias. E que Deus venha dar inteligência e sabedoria para meus irmãos entender o que o Senhor está entregando aqui ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Toma posse, receba. Tudo que o Senhor traz para conosco é bom em nome do Senhor Jesus, porque a vontade dele é boa e agradável. Ele traz esta palavra para nós ouvir, porque sabe que nós precisamos. Os tempos estão ficando difíceis, nós temos que se apegar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina, nos exorta. E o recado de Deus, meus irmãos, para os dias de hoje é oração pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa parentela, colocar a nossa parentela, colocar as pessoas para orar dentro da sua casa, ungir sua casa, consagrar sua família a Deus. Deus está trazendo essa direção para conosco. Todos nós, orar pelo Brasil e orar pelas nossas famílias. Chegou o tempo de nós buscar Deus cessantemente, para que Deus venha acampar os seus anjos a nossos arredor e dar-nos proteção em nome do Senhor Jesus. Porque não está sendo fácil não. Mas se nós estivermos na oração em comunhão com Deus, Ele está conosco em nome de Jesus. Amém? Toda honra e toda a glória dada para Ele. Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Aleluia! E nós vamos hoje para João, capítulo 12, versículo 26. E o refrão da palavra fala assim: a recompensa de servir a Jesus. Olha, a recompensa de servir a Jesus é o que vai falar na palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos para o versículo 26. O 26 vai falar assim: se alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. É forte. Eu falo sempre, né, que Deus não deve nada a ninguém. Glória a Deus, aleluia. E quando você deixa o seu like nesse canal, você está servindo a Deus. Por quê? Você está cooperando com a palavra dele. E quando você deixa o seu like, essa palavra é enviada a outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. Para outras pessoas assistir. E quando você envia a palavra para outras pessoas, você está plantando uma sementinha no coração de alguém, e quem vai fazer a obra é o Senhor. Não importa quem seja que você vai enviar. Pode ser até para o seu pior inimigo, porque a palavra de Deus fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, que melhor que você mande a palavra para ele meditar, em nome do Senhor Jesus. Você fez a sua parte, Deus vai fazer a dele. Amém? Aleluia. Vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus?
Aleluia. Não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante quando nós estamos na palavra de Deus para nós entender. Nos iremos aprender sobre a recompensa de servir a Jesus. A principal recompensa de servi-lo é ser honrado pelo Pai. O Senhor Jesus promete compartilhar com os servos fiéis a mesma honra que ele recebeu do Pai. O Senhor Jesus compartilha isso. Então, olha aqui o exemplo de Jesus. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Ele deixou esse legado para conosco. Ele compartilhou com nós isso. Vamos ler mais uma vez? Nos iremos aprender sobre a recompensa de servir a Jesus. A principal recompensa de servi-lo é ser honrado pelo Pai. O Senhor Jesus promete compartilhar com os servos fiéis a mesma honra que ele recebeu do Pai. Olha, forte, hein, meus irmãos? É forte. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Ele deixou esse legado para conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em seu ensinamento sobre a importância do serviço cristão, o Senhor Jesus Cristo citou várias parábolas, destacando a conduta do servo para com o seu Senhor. Aleluia! Em Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 30, em todas elas, apenas o servo fiel é recompensado. Em todas elas, o servo fiel é recompensado. Meus irmãos, entendeu? Para ficar bem claro, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Mateus capítulo 25, versículo 21, a Bíblia afirma que para o servo fiel, o Senhor dirá: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Forte, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Em Provérbios capítulo 28, versículo 20, o sábio rei Salomão afirma que o homem fiel abundará em bênção. O homem fiel abundará em bênção. Quando Deus fala o homem, é para todos os que faz a obra. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Isaías capítulo 54, versículo 17, a palavra de Deus afirma: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o seu servo fiel. Não precisa se preocupar. Estando nas mãos de Deus, Ele é o nosso juiz e nosso advogado. É forte, hein, meus irmãos? Você sabia? O meu coração se alegra nesta palavra, porque é o próprio Deus que está falando aqui, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu faço a obra com amor, com carinho, com temor e com respeito, honrando a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho certeza, tenho que ter da minha salvação em Cristo, porque eu não vou perder meu tempo aqui na terra.
Eu não vou perder meu tempo. Eu gasto meu tempo com Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então eu tenho essa certeza e firmeza no meu coração. Peço perdão para Ele todos os dias dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, das minhas transgressões, da minha falta de entendimento com a palavra. Mas Deus é soberano para me guiar todos os dias na palavra dEle. Porque Ele falou que ia colocar as palavras na minha boca como colocou na boca de Jeremias. Eu creio, acredito e assim seja em nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir para nós entender que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Aleluia. 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 Vou repetir aqui que o Isaías 54, versículo 17. A palavra de Deus afirma: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu o condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o seu servo fiel. Se tem dúvida, não tenha não, porque Ele está te garantindo isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz: e se alguém me servir, meu Pai o honrará. O próprio Jesus prometeu dividir a sua honra conosco, dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, forte a palavra, hein, meus irmãos? Em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: em verdade vos digo que vós que me servi, vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, entendeu? Glória a Deus, aleluia, que privilégio, meus irmãos, estar com Jesus. Olha aqui, vou ler mais uma vez. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos, dizendo: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Glória a Deus, aleluia, forte, hein, meus irmãos, aleluia. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus ainda diz, é a boca de Deus que está falando: haja vós não chamarei. Jesus, repetindo, Jesus ainda disse: já vós não chamarei servo, já vós não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vós chamado amigo, porque todo quanto ouvi de meu Pai, vós tenho feito conhecer. Jesus já não chama mais nós de servo, mas de amigo. Olha, forte, hein? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus também diz: se alguém me amar,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha, meus irmãos, é forte, hein? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Que palavra gloriosa, hein? Isso alegra o meu coração. Meu coração aqui está muito alegre com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Repetindo, é forte. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus também disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém amar Jesus, eita glória, olha, é forte, hein? Eu amo ele de todo o meu coração. É o meu pastor fiel. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Jesus sempre honrará e compensará e recompensará o servo fiel. Pois em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele mesmo diz: e eis que, sendo velho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vou repetir, meus irmãos entender. Jesus sempre honrará e recompensará o servo fiel. Pois em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, ele mesmo diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Até aqui, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, é forte, hein? O galardão está com ele, para segundo a nossa obra, ele dá para conosco. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que rever os nossos conceitos se nós estamos agradando o coração de Deus aqui na terra, né, meus irmãos? É forte a palavra, hein? O Senhor está mandando esta palavra porque tem muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Tem que honrar Deus acima de todas as coisas, fazer com diligência a obra, não fazer de qualquer jeito, porque Deus jamais vai fazer alguma coisa na nossa vida de qualquer jeito. Não, Ele não vai fazer. Ele vai nos preparar, vai nos capacitar, vai nos abençoar, lavar, Ele vai deixar nós purificados para receber a bênção, porque a bênção é divina. A bênção é divina. Então não pode ser de qualquer jeito para a nossa mão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meus irmãos, entendeu? Em nome do Senhor Jesus. Fica com esta palavra. Você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra? Envie em nome do Senhor Jesus. Você está fazendo a obra para Deus. Aleluia. Deus vai plantar, você planta a sementinha, que é a palavra, e Deus vai dar o fruto, que é a obra que vai fazer na vida dele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso, eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. O Senhor é meu único, suficiente Salvador a partir de hoje. E escreve meu nome no livro da vida e salva-me, minha casa e minha família. Deus vai tirar esse fardo pesado primeiro para começar, e você já vai sentir um refrigério na alma. E ande aqui, não tem como dar errado. Você pode colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Você tem um guarda fiel do seu lado, da sua casa, da sua família, dos seus projetos aí, em nome de Jesus. Aleluia! Por aquilo que você está orando, Deus vai te honrar. Amém? E você que saiu da presença do Senhor, volta. É tempo de voltar, meus irmãos. É tempo, o Senhor está nas portas batendo aí. Volta, porque o Senhor, Ele quer salvar todos os seus filhos. Tem muitos dormindo, despercebido, não está nem aí.
as coisas estão acontecendo, é como se não tivesse acontecendo, isso aí tinha que acontecer mesmo. Não, a Bíblia está aqui, escrito tudo o que está acontecendo para os final dos tempos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas Deus está nos guardando, nos dando livramento e preparando a nossa volta para lá, porque todos nós, um dia, vai ter que ir em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Eu oro por esses dias, porque eu sei que lá é melhor do que aqui. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e deixa o seu like no canal. Não se esqueça.